Sejam bem-vindos aí, quem está entrando e vai participar conosco. É um imenso prazer tê-los aqui conosco, principalmente a convite especial que eu fiz para o Robert. Robert, ele participou como mentor num hackathon que eu fiz, um evento que eu organizei na Universidade de São Judas, e o foco era o ODS número 3, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é saúde e bem-estar. E desses contatos, fiz esse convite, super convite para ele aceitou prontamente. E hoje, assim como os bate-papos anteriores, a gente está fomentando bate-papos com profissionais de diversos segmentos, diversos setores, diversas experiências de vida, pessoal e profissional. Então, tenho certeza que será aí muito promissor para alguns que queiram investir na carreira e experimentar um pouco mais do ecossistema de inovação, e para outros que queiram aprender um pouco mais conosco. Então, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem algum questionamento, a gente puder também articular o nosso bate-papo com vocês, escrevam para nós, e na medida do possível a gente vai tentando respondê-los. Gostaria de agradecer novamente a presença do Robert, e vou fazer uma introdução, quem é, obviamente, o Robert, e aí a gente começa o bate-papo. Tudo bem, Robert? Tudo bem. Pessoal, o Robert vai participar hoje da nossa atividade, que é a temática ecossistema de negócios, focados no enfrentamento da pandemia e no cenário de health tech. Então, o Robert ele tem 16 anos de experiência como executivo de inovação, busca e análise de novas tecnologias e negócios com carreira desenvolvida em indústria farmacêutica nacionais e internacionais e empresas de tecnologia digital. Então, ele tem esse background focado em farmacêuticas e também na questão de tecnologia, e com background tanto no Brasil quanto no exterior. E ele é fundador e diretor da RFW Inove, consultoria de inovação, né, Robert? Isso. Perfeito. Para iniciar nosso bate-papo, Robert, eu vou dar um panorama geral do ecossistema de inovação, e aí a gente traz um pouco do seu background expertise. Só para a gente se situalizar, esse contexto que eu vou falar aqui é baseado num report, num artigo e num estudo global da startup Genome, de 2019, e eles indicam os ecossistemas de inovação mais promissores do mundo. Então, eles falam que não existe mais o próximo Vale do Silício, mas sim os próximos Vales do Silício. Então, são 30 cidades globais que estão aí nesse report, e com indícios de que serão os novos polos e os novos ecossistemas de inovação global. Então, você tem o principal, que é o Vale do Silício, e aí Beijing, na China, ou Pequim, Londres, Los Angeles, Pequim, Xangai, e outros players que estão fomentando, como fundos de investimento, como grandes empresas, como governanças, por exemplo, a Estônia, que investe e tem pesquisa e desenvolvimento com foco muito em digital. Nesse sentido, nesse contexto de que nós temos diversos ecossistemas de inovação, oportunidades, um questionamento que eu gostaria de fazer para você, Robert, é em relação ao porquê que o Brasil e o porquê que algumas cidades players, como São Paulo, Florianópolis, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, por que essas grandes cidades do Brasil não desenvolvem a tríplice hélice da inovação, universidade, governo e empresas? Por que essa tríplice hélice não é tão promissora quanto essas outras cidades que eu comentei lá fora? E aí você pode trazer um panorama do que é para você esse ecossistema, como funciona, e como funcionaria bem no Brasil, e como funciona lá fora, e as suas perspectivas do que você viveu nesse contexto no Brasil e no mundo. Tá. Bom, boa tarde a todos. É uma pergunta complexa, né, que não é uma pergunta de sim ou não, ou de 5 minutos, né? Eu acho que caberia aí uma resposta até de quase 1 hora. O que falta no Brasil começa na nossa educação, né? E aí eu não falo na educação de universidade, mas na educação primária ainda, né? Nós somos muito criativos, né? Eu acredito que o brasileiro tem uma criatividade acima da média, né? Isso é reconhecido
dentro e fora do Brasil, né? É muito quisto, muito querido, muito desejado ter brasileiros em grupos dentro e fora do Brasil, né? O que às vezes falta é um pouco a visão do empreendedorismo, ou quando tem a visão do empreendedorismo, transformar isso num diferencial, né? É muito comum, né, a gente encontrar uma solução, desenvolver a solução, mas não transformá-la em negócio, né? Vale lembrar que talvez o exemplo mais clássico disso é Santos Dumont. Santos Dumont criou, né, foi o primeiro. Já existia uma corrida muito grande, global, né, para desenvolver o primeiro avião que pudesse decolar e pousar por autopropulsão, né? E no caso dele, ele foi um cara que fez isso, mas ele quis tornar isso público, isso aberto, isso desenvolvido, né? Então é muito comum quando a gente fala de Santos Dumont que ele desenvolveu, sim, o primeiro avião autoimpulsionável para voar, mas os irmãos Wright foram que patentearam e desenvolveram um negócio sobre isso, né? Um teve a invenção, o outro teve o negócio, né? E às vezes faltam, né, a política pública ou a política privada, né, ou a tríplice hélice, ou até 4, até 5, como a gente fala, né? Existem outros modelos também de 4 e de 5 hélices. É muito comum a gente ver que uma pesquisa começa a desenvolver até certo ponto, né? Mas ela peca pela falta do que a gente chama de, em alguns casos, na área farmacêutica, principalmente na área de saúde, a medicina translacional, que é transformar aquela pesquisa básica em alguma coisa aplicada à terapia, né? É o primeiro passo. O segundo passo é transformar essa tecnologia aplicada à terapia num negócio, né? Muitas das vezes, esses dois gaps acontecem, né? Muitas das vezes você sente falta da transformação de uma terapia básica ou de um conceito básico em algo que possa ser terapeuticamente útil, e essa terapia útil depois transformar no modelo de negócio por meio de vários caminhos, né? Eu não gosto de criticar A, B ou C, nenhuma das 3 pás da hélice, né? Mas eu acredito que o todo, as 3 pás da hélice, tem um pouco desse gap, né? É muito comum, tá? Aí comparando as experiências que eu tenho dentro e fora do Brasil, tá? Está se tornando, acredito que os próprios ecossistemas brasileiros, né, num processo natural de desenvolvimento, estão começando a chegar a isso, né, enxergar isso e tomar providência disso, né, e é o que se faz lá fora, né? Você só entra em um coworking ou em um programa de aceleração, independente de qual parte que você venha, né, você tem que ter visão de negócio, né? Você tem que ter visão de que esse projeto que vai entrar num funil de desenvolvimento, ele vai virar negócio, tá? Ele tem que virar negócio, né? É admissível que ele não vire por algum motivo externo totalmente alheio às características dele, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista de negócios, né? Vou dar um exemplo. O que faria ele fora do Brasil ou em ecossistemas internacionais não virar negócio? Se mudasse o sistema de regulação, se durante o processo de desenvolvimento uma nova tecnologia disruptiva aparecesse, né, ou se houvesse mudanças na economia, né? Então, tirando esses 3 fatores mais radicais, um projeto em uma aceleradora, ele tem que virar negócio, né? E, para tanto, você tem que estar com pessoas que tenham noção de negócio, ou noção dessa trajetória de A para B, de que a sua tecnologia vai virar um negócio, né? Claro que isso também tem que ter uma interface muito grande entre as partes, né? Eu gosto de dizer que Tony Stark é só na Marvel mesmo, né? Uma pessoa igual a ele, que é cientista, homem de negócios, empreendedor, e ainda nas horas vagas salva o mundo, não existe, né? E nunca vai existir. Eu acho muito difícil, né? Por mais que você tenha visto talvez um grande exemplo é o Bill Gates, que era programador, mas a partir do momento que ele entrou para a parte de negócios, ele abandonou totalmente a área de programação, né? Então, você pode até mudar de etapas ou mudar de lado, mas você nunca vai estar coabitando os mesmos lugares, né? Então,
no mesmo caso, né, quando você tem a tripla hélice, os três têm que estar conectados, os três têm que ter a noção de que o técnico e o negócio vai virar negócio, né, e isso vai ter que se desenvolver. Né. Experiências fora. Né, você pode ter uma boa ideia, mas se você não tiver noção de negócios, primeiro você volta para aprender e vem falar com a gente de novo. Né. Eu acho que o principal hoje no Brasil é isso, né? O grande diferencial que você vai conseguir para desenvolver um mercado é ter alguém com uma boa ideia, mas que tenha noção de negócio. Né? Ele não vai ter que saber tudo, mas ele tem que entender qual é o caminho, qual é a via que esse processo todo vai ter que passar, né? Para chegar até lá. Até onde ele pode ir e até onde outras pessoas vão ter que fazer esse processo ir para adiante. E que ele vai participar como espectador ou como parte ou atuando diretamente. Ou não ter, basicamente, somente as hipóteses no modelo de negócios, mas ir para o mercado e validar com o usuário ou com o cliente e ter um product market fit, né, que a gente chama, que se adeque a esse cliente e valide realmente na usabilidade ou no próprio cliente pagando por isso. Né? Acho que no Brasil, quando veio a onda de empreendedorismo muito forte com base tecnológica, principalmente com o furor pós-Google e Facebook, muitos empreendedores que saíam da universidade ou começavam até antes, não tinham essa visão que você está distribuindo para nós hoje, de realmente ser técnico, mas entender de negócios e ter toda essa complexidade de, caso eu não saiba, ter parceiros que auxiliem. Então a equipe é muito forte. A gente vê isso de equipe lá fora, bem consolidada, com experts e pessoas de negócios, programadores, e acho que é uma das grandes dificuldades, além do que a gente citou aqui, acho que é ter essas pessoas que se qualifiquem para isso, que é o que você fala da educação. Na sua visão do cenário de saúde, como que você vê no sentido de pessoas que têm essa visão de negócio? É ainda deficitário isso de, por exemplo, eu não tenho perfil background de negócio, mas eu tenho interesse. Então, no meu olhar, no meu ponto de vista, eu buscaria pessoas qualificadas que já têm experiência no mercado e me dê essa troca e sejam de pensamentos dispares ao meu, ou seja, que conflitem com o meu pensamento, porque esses conflitos, no sentido bom da palavra, obviamente, trazem a otimização da validação e da ideia, né? Pessoas que pensam diferente agregam muito mais, no meu ponto de vista. Então, no seu ponto de vista, como que é essa relação com a equipe, da formação para um projeto, para uma empresa que dê certo no futuro? Tá. Eu gosto muito, uma das coisas que eu gosto muito é quando estou ensinando, lecionando sobre essa área, né? Eu sempre falo que no final a turma vai se dividir em duas partes, né? O pessoal que tem um background mais científico, que tem uma visão mais técnica mesmo, e o pessoal que não tem uma visão tão técnica, ou tem uma visão técnica, mas não tem uma vocação tão científica, mas que vai transformar isso em negócio, que vai ter uma visão mais empreendedora mesmo, né? Que tem uma visão que vai... E eles vão ter que aprender a trabalhar em equipe, né? É muito comum e é normal você ter projetos de faculdade, projetos, né, que começaram de diversas maneiras, né? Sempre com pessoas pensando igual, né? Então, dois colegas, né, de faculdade criaram um projeto, inventaram, pensaram em alguma coisa e começaram a perseguir. Um aluno de mestrado, um aluno de doutorado começou a desenvolver um projeto e isso acabou crescendo e virou uma tecnologia patenteável que tem um potencial de mercado, né? Mas nesse meio do caminho, sempre é interessante começar a tentar conectar com pessoas que têm a visão de negócio, né? Eu acredito que isso é um diferencial que pode se começar. Você pode aprender, né? Eu não acredito que ninguém não possa aprender nada, tá? Sim, existem talentos naturais, né? Tem pessoas que se fizeram na vida em diferentes áreas, né? Mas eu tenho certeza que você pode aprender tudo isso, né? A partir do momento que você aprende a fazer negócios, ou o que precisa ser feito, né? É igual mestrado e doutorado. A gente nunca aprende tudo sobre aquele assunto,
a gente aprende sobre o assunto, mas aonde você vai consultar para ter opiniões dentro e fora daquela tese ou daquela dissertação que você defende, né? A mesma coisa com negócios. Você pode aprender, você não precisa ser o expert, mas você pode saber em que áreas, a parte jurídica, a parte de propriedade intelectual, a parte de negociação de contratos, a parte de escalonamento, né? Escalonamento industrial, escalonamento de network, tudo isso pode ser aprendido, né? Interessante. Mas o principal é também aprender a ter timing, né? Qual é o tempo que eu desenvolvo isso, né? Não é só seguir o projeto propriamente dito, né? A gente tem uma ideia de A para B, mas também saber se o que a gente está fazendo tem um timing certo, né? Por exemplo, o que é timing dentro do que eu quero falar? Será que eu e você hoje na nossa conversa vale a pena daqui a gente sentar e começar a pensar em algum negócio para uma tecnologia de diagnóstico ou uma tecnologia de medicamento para combate da pandemia? Não. Por quê? É uma boa ideia, podem ser boas ideias, ainda que eu tivesse uma tecnologia no bolso, na cartola para tirar, o timing já está passando, né? A gente sabe que até desenvolver e poder lançar, provavelmente a pandemia, né, já acabou. Isso levaria um ano e meio, né? Com certeza a gente, no mínimo, né? No mínimo a gente já teria perdido o timing, né? Então... Interessante. No ponto de vista, eu já fazendo o link com o que você vem dizendo, do ponto de vista de que, obviamente, a gente está passando por uma crise, mas existem pessoas que já estão vendo isso como oportunidades, no caso das grandes farmacêuticas, para, obviamente, num contexto de desenvolver uma nova vacina para a cura ou um medicamento que venha a auxiliar nesse retrocesso do vírus no nosso corpo. Em relação a isso, também não existem não tem ausência de capital. Você tem grandes corporações, institutos investindo muito com criação de players, de stakeholders se auxiliando, globais e até locais. A AstraZeneca se juntou com a Oxford para desenvolver especificamente uma vacina. Você tem a Fundação Bill e Melinda Gates investindo nessa união de pessoas qualificadas para o desenvolvimento da vacina. Você tem o Biolab, que é da Chen Zuckerberg, que é do Zuckerberg, junto com a mulher dele, para também desenvolver tecnologias para tratamento dessa pandemia. E dentre outros tantos que a gente pode citar aqui, continuar falando até nosso bate-papo acabar e dar continuidade. Em relação a isso, qual que é a principal barreira? Se a gente tem computação quântica, machine learning, toda essa tecnologia de inteligência artificial para análise de grandes meios, grandes dados, né, um furor de dados que eu posso analisar e trazer soluções. Por que será que a gente ainda não tem, Robert, essa vacina pronta? Qual que é um passo que você vê como barreira crucial para a gente já não ter, sendo que a gente tem muita tecnologia e por que a situação já está desafiadora, além do que a gente pode ofertar em relação à tecnologia que a gente tem hoje? Tá, essa resposta é curiosa, né? É uma resposta de bilhões de dólares, de $1 trilhão, né? Bom, primeiro, a gente não acreditou que fosse ter uma pandemia, né? Até porque, bom, a gente está tendo um primeiro evento, falando do ponto de vista de pessoas adultas, né? Considerando adulto um cara de 21 anos, tá? Ninguém que viveu de 1900 para cá vivenciou o que a gente está vivendo agora, né? A sexta geração praticamente viveu algo parecido, né? Quem nasceu apenas antes de 1900 é que viveu na sua vida adulta, né? E aí considerando vida adulta 21 anos, alguma coisa desse tipo, né? O advento do antibiótico, melhorias tecnologias e health techs para lá e para cá, aplicativos, cada dia uma nova ideia, alguma coisa está aparecendo, né? Eu acredito que a gente tem um livro muito bom, né? Chamado O Rinoceronte Cinza, The Grey Rhino, né? Eu acredito que a gente passou por isso, né? Imagina um rinoceronte cinza enorme com aquele chifre pontiagudo correndo na nossa direção e ninguém nunca parou para prestar atenção
que ele poderia estar vindo, né? E ele veio, tá? A própria ONU, a OMS, tem famosos vídeos de Bill Gates, etc. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre pandemia, eu ainda estava na faculdade, era em 1995, foi quando saiu um livro do Richard Preston, tá, chamado Perigo na Zona Quente, que falava da pandemia do Ebola, né? E na época, 20 e poucos anos, 20 anos de idade, eu fiquei tão tomado pelo livro, né, que eu fui estudar esse assunto, né? E até pela característica, pelo aquele perigo todo que o Ebola representava, né? E daquela época em diante, eu lembro de ter visto pelo menos 3 ou 4 chefes de estados americanos, ou diretores, ou alguma coisa, mas o Colin Powell foi o que mais me chamava atenção, né? Que ele falava naquela época que o medo dele não era uma guerra nuclear, era uma guerra biológica, né? Querendo ou não, a pandemia é um tipo de, né? A diferença é que a gente não teve uma guerra deliberada, né? Um adversário país, né? Mas você teve uma pandemia nesse aspecto. E a gente não estava preparado, ninguém estava preparado, né? E quando foi percebido, não foi acreditado, quando foi acreditado, não conseguiu responder a tempo, né? Então, nós estamos aí, não um passo atrás, mas a gente está uma maratona atrás da pandemia, né? Para alguns países, como o Brasil, houve tempo de aprender algumas coisas com China, Europa, antes dela chegar, né? Infelizmente, muita gente está morrendo, mas ainda assim, ela está sendo, né, a gente teve tempo de aprender algumas coisas para que os governos do Brasil, o governo brasileiro, né, como um todo, conseguisse iniciar a resposta, né, e minimizar, né? Com certeza teria sido muito mais alto se ninguém tivesse feito nada ou tivesse atrasado ainda mais qualquer resposta, né? A gente está atrasado, a gente vai continuar atrasado e talvez essa pandemia fique de lição para que a gente possa aprender a monitorar e se preparar para o futuro, né? É muito difícil a gente conseguir correr atrás, né? Existem questões aí muito graves, muito importantes no desenvolvimento de uma vacina, ou de tratamentos, ou de utilizar medicamentos antigos para tratar essa doença, porque é a segurança, né? Quando a gente fala de soluções tecnológicas digitais, você cria um protótipo e ele é lançado, qualquer erro, qualquer problema você conserta e ninguém morre por isso, né? Se você cria algum projeto de engenharia, você consegue, a partir de um protótipo em diferentes escalas, mas num curto período de tempo, resolver essa solução. Quando a gente está falando de humanos, né, a gente também está falando de genética, a gente também está falando de condições socioeconômicas, né, e de outras questões que não são previsíveis dentro de um laboratório e que levam tempo para serem comprovadas, né. Uma coisa que volta e meia me perguntam é por que não liberam logo a vacina e tudo mais, né? O grande problema de qualquer vacina, hoje nós temos, estava dando uma olhada nesses dados esses dias, em torno de 72 candidatos a vacinas em desenvolvimento. 60 ainda estão na fase pré-clínica, ou seja, estão dentro de laboratórios sendo testados em animais, e outras 12 já estão em fases clínicas, 1, 2, 3 e até 4, né? Mas ainda para validação. O grande problema de não serem liberadas antes é que você pode liberar uma vacina que não vai imunizar as pessoas, ou que vai imunizar numa quantidade baixa, ou que pode criar até uma reação hiperalérgica na pessoa, no paciente, né? E aí você pode criar um problema maior ainda, tá? E se você, dependendo de uma população ou de um grupo étnico que seja sujeito ou seja suscetível a esse problema, você pode também criar um problema maior ainda. Você pode estar matando pessoas, né, que, por incrível que pareça, poderiam até ter mais chances ficando doentes do que com a vacina que teve um efeito tão nocivo e até letal às pessoas, né? Pode parecer até paradoxo isso que eu estou falando, mas dependendo do grau de problemas que uma vacina pode ter, às vezes ela tem mais chance, ficando doente, de sobreviver do que uma vacina errada, né? Isso que a gente tem que ter noção quando o pessoal pergunta sobre a celeridade do lançamento de vacinas.
Tem que saber o que está fazendo, até porque as pessoas têm genes diferenciados, independente de ter lá as proteínas em sequências quase potencialmente iguais, Uhum. e as mutações também podem ocorrer, né? Acho que eu fico me perguntando, e até vendo casos no passado recente, da, desde a edição genética, né, nos anos 2000, lá, iniciando com os animais, até ano passado, com as questões mais éticas de edição genética, com CRISPR, eu fico me pensando, poxa, a gente tem realmente tecnologia, mas tem essas barreiras de lançar algo que pode confrontar tanto a ética quanto trazer a morte de mais pessoas se não tivesse sido feito, né? Uhum. Esperado e testado. Então, a tecnologia é ótima, sem dúvida alguma. A gente desenvolveu melhorias no mundo todo, né? Desde a Uhum. erradicação da pobreza até a saúde e bem-estar das pessoas, né? Otimizadas. Mas tem essas questões que também aceleram em muito outras principais barreiras que nós temos, né? Então, Uhum. é interessante pensar por esse lado também, né? Às vezes, não fazer nada talvez possa ser o primeiro ponto, né? E estudar, analisar e saber a certeza de fazer aquilo. Eu gostaria de te perguntar, Robert, em relação às suas vivências, a gente trocou figurinhas antes do bate-papo, a gente estava falando em relação às suas vivências na Europa, e gostaria de trazer aqui um bate-papo em relação à digitalização. Eu comentei no início dessa live em relação à Estônia, que está querendo ser o país 100% digital, em relação a serviços, em relação a dar a cidadania para as pessoas de qualquer parte do mundo, e ser tudo de maneira digital. Eu gostaria que você falasse da sua vivência em relação a como que o monitoramento e como que as análises dos dados das pessoas, como que fazendo isso, entendendo esses padrões, entendendo a saúde das pessoas, como que isso pode ser favorável para a ação efetiva, seja do governo, seja de empresas que lidam com essa situação. Tá. É, é bem interessante, né? É, cada vez mais estão surgindo equipamentos, tá? Que estão ajudando a gente a entender mais de nós mesmos, né? E o mais curioso é que isso pode ser feito em tempo real, né? Eu acredito que aqui, eu não, como é uma conversa sobre inovação, tá? Eu não vou ficar tão preocupado em estar falando da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas sim o que a tecnologia pode proporcionar dentro e fora do Brasil de benefício para as pessoas, tá? Você pode, em tempo real, conseguir monitorar pacientes, né? A gente acredita que isso já pode ser desenvolvido, tá? Já pode estar em desenvolvimento e andamento, né? E é necessário, né? Você conseguir monitorar uma pessoa em tempo real, analisar esses dados, e esses dados já começarem a fazer parte de uma base de dados para começar a desenvolver e entender mais as pessoas, né? A tendência disso é você, com o tempo, diminuir ou agilizar processos de pesquisa clínica, né? Acho que a primeira consequência disso é a personalização, ou entrar no que a gente chama de 4P, né? Que é uma ideologia, vamos dizer assim, já há 15 anos que existe, né? Que é preditivo, preventivo, participativo e personalizado, né? A partir do momento que a gente consegue entender a genética, o genoma da pessoa, conseguir monitorá-la em tempo real, você consegue, ao longo do tempo, entender quem é essa pessoa em todos os aspectos da vida dela, desenvolvimento da vida dela. Ou seja, predizer, prever, prevenir e fazer com que ela participe a prevenção da doença dela, né? Ou das possíveis doenças que ela poderia sofrer, né? Vou dar um exemplo. Tá? Você hoje, tá? Não estou querendo entrar no mérito de questões, como falei, de uso de dados ou uso indevido de dados. Mas hoje em dia, quando a gente fala de pessoas que têm alguma tendência genética à hipertensão e tudo mais,
você já pode começar a pensar ou a serem monitoradas desde jovens, né? A partir da juventude, elas vão conseguir entender, ou os médicos vão conseguir entender o que poderia estar causando elas no futuro, tá? Uma das grandes doenças que a gente tem hoje, que é a hipertensão, e que não se tem uma única causa específica, ou que se tenha um problema específico, né, é a hipertensão, né? A gente não tem uma causa definida. A gente sabe que pessoas têm hipertensão, tá? A gente sabe qual o mecanismo biológico, bioquímico delas, tá? Mas não consegue prever, entender, né? E sabe que, às vezes, se o pai e a mãe têm, essa pessoa também pode ter, né? Mas entender mecanismos que, tanto da parte genética quanto da parte de hábitos, né, dos fenótipos que ela vive, do estilo de vida ou da maneira como ela tem, tudo isso sendo monitorado, a gente pode começar a pensar no futuro de doenças, tanto como a hipertensão, como outras, né, que hoje ainda são desconhecidas ou que não têm uma causa muito bem definida, a serem entendidas. E com isso, melhorar mais e mais. Eu entendo que isso pode ajudar muito, tá, na área de saúde, tá, a você conseguir personalizar a medicação do paciente, personalizar tratamento, o uso da tecnologia, o uso do rastreamento do paciente como um todo, você consegue aumentar a adesão ao tratamento, a eficácia do tratamento do paciente, né? Você hoje, vamos dar um exemplo, na parte de antibióticos, independente da infecção que a pessoa possa ter, se você tem um monitoramento tanto de como ela está se tratando, como o uso o comportamento do medicamento, da infecção frente ao medicamento, você consegue, ao longo do tempo, com os anos, escolher melhores medicamentos para aquele tipo de paciente, ou para aquele paciente, ou para aquele grupo de pacientes que tem características parecidas com ele, tá? Características fisiológicas, características genéticas, né? Então, com o tempo, eu vejo isso como positivo, né? Você conseguir entrar nesse grupo, nessa metodologia 4P, né? Em que você consegue já desde cedo prever ou predizer potenciais doenças que ele vai ter, a partir da análise genética, personalizar o padrão de vida que ele tem que ter para prevenir doenças. E usar a tecnologia também para que ele possa participar, né? Participar como? Tá? E aí entram várias questões, mas a partir do momento que você consegue melhorar sua qualidade de vida ou evitar que doenças em que você teria predisposição a ter, você ganhar bônus, né? Além do bônus de viver um pouco mais e melhor, você gamificar tudo isso, né? Você transformar isso em descontos e plano de saúde, abater imposto de renda, alguma coisa desse tipo, aumentar a remuneração, né? Ou seja, tudo isso está associado à melhoria da qualidade de vida e isso ser remunerado ou ser presenteado à pessoa que adere e tem um tratamento melhor. Mas feito de maneira adequada, né? Você dizendo essa questão aí, agora me lembrei que na China, esse monitoramento, obviamente, das pessoas e tudo mais, se a gente voltar para essa questão de como usar os dados das pessoas, é uma outra temática, um outro bate-papo, e numa perspectiva ainda mais do que vem acontecendo, né? Mas me lembrei de que na China, para quem está acompanhando e nunca viu isso, eles têm essas bonificações para as pessoas em redução de plano de saúde e custos que a pessoa tenha de investir na saúde dela mesma, né? Então, o que eles fazem? Eles monitoram, algumas empresas monitoram quantos passos a pessoa deu no dia, para daí abater em relação a, não, poxa, a pessoa está saudável, está se movimentando. E aí eles colocaram o celular, que é monitorado, né, pelo movimento, colocava num ventilador, colocava no cachorro e deixava o cachorro andar. Então, assim, de que maneira, de fato, essa gamificação é feita e como é utilizada, né? Sem dúvida alguma, traz melhorias e traz o engajamento e traz a participação, dando o empoderamento para essa pessoa. Olha, você tem isso, você pode usar para isso, vem comigo que a gente pode fazer uma saúde melhor para você e para quem estiver ao seu redor e para as pessoas como um todo. Acho que é um passo para a gente
evoluir com essa consciência, né, nessas novas, de hoje em diante, nesse novo cenário, né? Uma coisa que a gente tem sempre, é engraçado que a gente sempre acaba tendo muito medo de tudo isso, né? Quando a gente falava de rastreamento, quando se falava de uso remoto de tecnologia, ou você ter câmeras vigiando alguns lugares, todo mundo lembrava muito de 1984, né? Mas hoje em dia a gente não vive basicamente ou praticamente, né, algo desse tipo. Quando a gente fala de monitoramento de saúde ou o modelo 4P de saúde, né, muita gente acaba lembrando um filme dos anos 90 chamado Gattaca, né, que era a história de um rapaz que sonhava ser astronauta e existiam duas classes de pessoas, né? A pessoa que era geneticamente modificada ou preparada, né? Concebida, e tinha as pessoas que nasceram naturalmente. Né? Ele tinha sido nascido naturalmente e tinha desenvolvido uma condição cardíaca no gene dele, né? E o filme acaba se desenrolando um pouco sobre isso, entre o sonho dele de ir para o espaço, de ser astronauta, e ele ter que lidar com o Estado, né, ou com o governo da região, não deixando ele por causa dessa condição cardíaca dele. Né? Claro que a gente não pode pensar sempre que vai ser um Gattaca, mas sim pensar que você vai conseguir melhorar sua qualidade de vida. Né? A gente está chegando num momento, né, de desenvolvimento e que eu acho muito pouco provável, né, pelo menos por agora, né, que se pense que vá transformar toda essa parte de monitoramento de saúde, ou monitoramento das pessoas, como alguma coisa para selecionar os melhores dos piores. Tá? Eu acredito mais que esse monitoramento de saúde seja para transformar todos nos melhores. Tá? Seja uma coisa que vá muito mais agregar, tentar lutar pela boa saúde, pela longevidade, pela uma longevidade produtiva, pela diminuição de doenças, né? Ou de morbidez dos pacientes, do que tentar selecionar os melhores, ser utilizado num processo seletivo de recrutamento de pessoas ou alguma coisa do tipo. Né? É interessante. E de um ponto de vista também de que não é necessário ter muito dinheiro para fazer as coisas melhorarem, eu gosto muito de um case recente até, um país muito novo, chamado Ruanda, um país africano, que na década de 60 conseguiu a independência da Bélgica, e tem um caso muito triste, né, do genocídio de 94, que existem diversos documentários e filmes a respeito, mas o que é interessante em Ruanda? Ruanda é um país, um dos principais países mais pobres assim do mundo, não tem uma taxa de investimento adequado em sentido de saúde, se comparado aos Estados Unidos, por exemplo, que investe 3 trilhões de dólares e quase 20% do PIB. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram, através de um plano participativo, junto com as tribos, junto com a comunidade, identificando as lideranças, engajando essas lideranças, treinando essas lideranças para articularem e conversarem com eles a respeito da melhoria do que era esse empoderamento para as tribos na questão da saúde. Primeiro eles começaram com esse bate-papo, mas em contrapartida eles também investiram no cabeamento e na digitalização do país. Então, se você pegar os países da África, a Ruanda é um dos países mais conectados, né? Tem 4G em grandes capitais. Né? E você vê essa visão do país, né, de um passado sombrio e de tentar reverter e melhorar em relação a como utilizar o engajamento da participação das pessoas e também da digitalização. 2 cases que eu gosto de pontuar, um deles é a utilização da telemedicina, junto com a Babylon Health, que é uma startup de Londres, e eles conseguem reduzir muito o custo que seria para essas pessoas que não têm condições para pagar. Então, eles fazem, através do celular, essas consultas com profissionais qualificadíssimos da Ruanda. Por quê? Porque uma das principais dificuldades do país é que existem muitos poucos especialistas para cada 100 mil habitantes. Então, é coisa de 1, 2, 3 especialistas para determinada área, seja ela a cardiologia, a dermatologia, entre outros,
para cada 100 mil habitantes. Então, imagine o gap de especialidades e de pessoas para auxiliar. Então, eles fizeram essa parceria, o governo fez essa parceria com essa startup de Londres e otimizou muito o serviço de qualidade e a quantidade de serviços ofertados. E outro é o Zipline, que é uma startup americana que não conseguiu adequar o seu modelo de negócios nos Estados Unidos e foi para a África. O que eles fazem? Entrega de medicamentos, de bolsas de sangue e outros tipos de medicamento através de drones que são lançados para essas regiões mais afastadas e entregues por esse drone esses medicamentos. Então eles conseguiram capilarizar e eles começaram na Ruanda e foram para Gana e depois esses dois países que eles começaram a distribuir esse serviço, Estados Unidos abriu o olho e viu, poxa, a gente precisa disso nas nossas regiões mais afastadas e fechou o acordo. Então, assim, tem pessoas que não vão acreditar ou não vão dar bola para o seu modelo de negócio, para a sua solução, mas depois que dá certo, querem investir e se dão o luxo de realmente aprovar e fazer parceria com isso. E Zipline, por exemplo, atingiu mais de 1 bilhão, já é um unicórnio, 1,2 bilhões em valuation. Então, você vê que se você tem uma solução, se você quer fazer, você começa e depois, independente de ser o mercado que você quer atingir inicial, se não der certo, você vai para outro, identifica. Eu acho bem interessante esses dois quesitos. Então, acho que, claro, o dinheiro facilita, mas ele não é tudo, né? Se você realmente fizer, se planejar, se prontificar a fazer, empoderar as pessoas, gamificar, enfim, dessas soluções que a gente conversou até agora, tem tudo para dar certo. E traga para o Brasil. O Brasil tem diversos problemas, vamos transformar esses problemas em oportunidades e fazer acontecer, que é o que já tem diversas startups, diversas empresas que vêm fazendo isso, né? Na sua visão, para a gente trazer para uma realidade do Brasil, o que seria, de fato, para a gente transformar todo esse cenário que a gente tem, seja de oportunidades de negócio, seja de problemáticas em regiões mais afastadas, o que de fato seria importante a gente fazer para fazer esse país, digamos, dar certo na questão de saúde e melhorar essas taxas? Porque em Ruanda, eles têm também um índice de quase 100% de vacinação, ou seja, vacinação universal para as crianças. É um país que tem elevadas taxas de HIV, conseguiram promover isso com esse engajamento com a comunidade. Então, 98% do país já é vacinado para mais de 3 doenças. E como que no Brasil a gente tem um índice muito mais abaixo, como a gente poderia melhorar? Na sua visão, como que a gente teria um país perfeito em relação à saúde? Uau! Essa dificuldade do seu lado. E a outra dificuldade é que o nosso tempo está acabando. A gente tem 3 minutos, então se a gente puder ser a última pergunta desse bate-papo e você trazer essa sua visão aí, até que tem muita coisa que pode ser, digamos, feito, né? Mas no seu ponto de vista, o que de fato seria a melhor maneira? Acho que, bom, Brasil, dimensões continentais, né? Não dá para comparar com o tamanho de Ruanda, né? Então, a primeira coisa é entender cada região, né? Com certeza, a região do sertão nordestino tem dificuldades e problemas que a região da costa do Nordeste não vive, né? Só para exemplificar em termos de características, né? A mesma coisa para a região amazônica, e a gente fala, o pessoal da região de Belém não tem problemas iguais, ou tem problemas semelhantes, mas podem ter problemas diferentes, características diferentes de outros problemas que o pessoal de Manaus não tem, né? Então, Manaus, Belém podem ter problemas diferentes, apesar de estarem na região amazônica, né? A primeira coisa que eu faria é melhorar a infraestrutura, né? E aí, usando como exemplo Ruanda, a primeira coisa que eles fizeram foi uma infraestrutura, né, digital, né? Colocaram aí 4G, colocaram cabos, telefonia, 4G, para pelo menos nessa área não falta, né? Seria a mesma coisa. A segunda, conhecer bem cada região e desenvolver, né? Eu não acredito naquela questão da pessoa de fora que vem e desenvolve, mas a pessoa de fora que vem, entende, reconhece, vive o problema e juntos desenvolvem a solução, né? Eu acredito que a solução tem que vir
da junção, de uma tríplice hélice, né? De quem tem o conhecimento e quem vive o problema, né? E depois quem vai custear tudo isso, né? Eu acredito que no Brasil seria a primeira solução, né? Vontade política é básica, né? Mas acho que a única parte da política que eu comentar é ter vontade de política para acabar com os problemas. Isso se resolve, tá? E já seria de grande favor da parte política desenvolver toda essa parte de infraestrutura para isso, né? Com o tempo, entender os problemas e transformar isso em soluções, em oportunidades, né? Mas sempre lembrando que quem vai ajudar a desenvolver a solução é a região, o pessoal da população local, né? Dificilmente você vai ter alguém de fora que vai olhar e vai desenvolver sem ter que passar pelo crivo ou pela customização da pessoa local, né? É um pouco do regionalismo, né? Pensar global e agir local, né? Pensar nacional e agir na região. Acho que seria o primeiro ponto para isso, né? Mas eu entendo que a gente tem muito potencial, né? Pensando no brasileiro, como a gente falou no começo da conversa, o brasileiro é muito criativo, né? Eu não vejo problema nenhum em alguém chegar e desenvolver junto com a população local, né? E ajudarem a criar soluções, né? Eu acho que vale a pena entender, né? Eu acho que há um mundo enorme, um mercado enorme a ser explorado, principalmente em termos de super apps, né? Super aplicativos, né? Um exemplo de super aplicativos é o WeChat, né? Ele começou como um WhatsApp genérico chinês, né? Mas hoje em dia ele é forma de pagamento, ele é rastreador de localização e tudo mais, ou seja, ele é um aplicativo com multifuncionalidades, né? Eu entendo que para soluções ou para regiões longe das capitais do Brasil, tá? Diferentes níveis culturais, eu acredito que o desenvolvimento de super aplicativos seria grandes soluções para pagamentos locais, fazer interação com as políticas públicas de educação e medicina, de família, tá? Adesão a tratamento, saber se os pais estão vacinando as crianças, saber se as crianças estão indo à escola, ajudar no desenvolvimento da escola, tá? E tentar popularizar essas ferramentas, né? Porque não adianta a gente estar falando de Wi-Fi, estruturas e aplicativos, né? Se um smartphone ou alguma ferramenta para acessar essas tecnologias não está disponível para a população que a gente está conversando, né? Mas também é possível, né? Também é outra oportunidade. Como popularizar mini computadores, né? Porque não adianta nem chamar de smartphone, né? Porque nem todas as funcionalidades, ou talvez a menor funcionalidade seria falar o telefone, né? Hoje em dia, pós-pandemia, com certeza uma das coisas que vai diminuir muito é o uso de telefone, né? Como ligação, ligar de A para B, né? Estou falando de fazer ligação via WhatsApp, fazer Zoom, fazer live no Instagram, tudo isso continua sendo telecomunicação, né? Mas não via telefone como a gente fala, né? Mas com certeza o futuro pós-pandemia, né, a gente vai ter uma tendência nova também de diminuir ainda mais o uso de telefone propriamente dito, para ferramentas de telecomunicação, de teleconversa, né? E que cabe perfeitamente como protótipos para solução tanto de saúde ou para várias outras questões, né, de populações mais distantes das capitais brasileiras. Sem dúvida. Eu acho que esse pensamento sistêmico também é o que falta para nós, seja como população, ou para os governos, ou para as empresas, né, de integrar toda essa complexidade. E, obviamente, não é fácil, mas ter pelo menos essa visão sistêmica do que pode ser feito. Se nós, nessa live, já projetamos algumas soluções, por que não a gente não se questionar para fazer isso no nosso dia a dia, né? Seja ele como pessoa, seja ele como profissional. Robert, a gente está chegando ao fim.
Só gostaria de finalizar, se você tiver uma mensagem final de tudo que a gente já falou, seja uma frase impactante, ou seja uma mensagem que você queira passar. E além disso, você citou alguns livros, mas gostaria se você pudesse citar alguns materiais que você já leu ou vem lendo, então livros e algum documentário, ou algum TED Talk, ou algum vídeo que você tenha visto que você acha interessante. Tá. Bom, uma coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, uma coisa que eu tenho pensado muito, tá? Que eu vejo que pouca gente fala, né? Mas eu acho que a gente já tem que começar a pensar nisso, né? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando souber que a sua cidade ou que a sua região acabou a quarentena? Ou está livre do coronavírus, né? Você vai ajoelhar e agradecer, você vai sair na rua abraçando todo mundo, né? Essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que começar a pensar, né? Todo mundo fala muito da questão do não vai dar tá difícil, tá chato, tem que ser positivo, tem isso, aquilo tudo, mas vamos pensar também um pouco mais à frente, né? O que vai ser daqui a pouco, né? Porque assim que é igual a abertura dos portões, né? Fazia triatlo, era muito legal quando a gente tinha largada na praia, né? Levantava e saía todo mundo correndo, ou corrida de cavalo, quando abrem os portões e os cavalos saem correndo, né? Onde você vai estar nesse momento, né? Será que a gente está se preparando emocionalmente para pós-pandemia? Né? A gente está vivendo um momento difícil, né? Mas e o pós? Né? Você já pensou nisso? E começar a pensar, o que eu vou fazer, né? Eu me refiro a isso pelas dificuldades que todo mundo está tendo, tanto emocionais quanto econômicas, que vão vir para frente, né? Eu acho que é bom a gente começar a pensar e saber, né, que a gente vai passar por isso, vai aguentar, vai dar tudo certo, né? Mas já começa a se planejar, principalmente na questão de timing, né? 2 livros eu acho que eu vou deixar. O Rinoceronte Cinza, The Grey Rhino. O livro não tem ainda em português, acabou de ser lançado, tá? Eu li o livro, muito bom, tá? Eu acho que o principal ponto, ele ajuda a gente a pensar tanto para bom e para ruim. O rinoceronte cinza correndo para cima da gente, ele pode ser uma oportunidade ou ele pode ser um problema, tá? Atualmente, né, dentro da pandemia, ele está sendo mais exemplificado como problema. Mas qual é a oportunidade que está vindo para cima de mim e que eu não estou vendo? E que de repente ela pode me atropelar, passar por cima e não me ver, né? É uma das coisas que eu penso muito daqui para frente, para pós-pandemia. E o outro livro não é do jogador de futebol, mas se chama Messy, né? M-E-S-S-Y, né? Que é bagunça. Que também fala sobre, sobre inovação e sobre essa questão toda da confusão. Como você pode, dentro de um ambiente caótico, desenvolver projetos, pensamentos e inovação, né? Última coisa, eu acho que para pensar é o seguinte, temos vivido dias, do ponto de vista de saúde, muito interessantes, né? A gente nunca viveu tanta inovação científica, tanta colaboração científica, desde a época da corrida espacial, tá? Que foi o grande boom de cooperação, corrida, desenvolvimento, né? A gente praticamente passou 30, 40 anos na inércia dessa época, dessa corrida espacial, que foi até meados dos anos 70, né? E vamos continuar aproveitando isso, né? Os empreendedores e cientistas estão saindo muito valorizados nesse momento, né? Então vale a pena a gente pensar em continuar isso mais e mais, né? Eu acho que é isso. Acho que era o que eu tinha para falar. Dúvida. Robert, obrigado. Só tenho a colocar aqui meu agradecimento às pessoas que estiveram conosco, também parabenizando nossa conversa e te parabenizando pelo que você colocou aí de insights e todas as suas vivências. Muito obrigado. E que venha nessa pós-pandemia e que todos nós estamos aí para bater no peito e ver esse rinoceronte como, digamos, para montar nele e seguir em frente, né? É verdade, com certeza. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Robert, muito obrigado. Tenha excelente semana. Obrigado para você também e para todos. Boa semana para todos.
Tchau, tchau. Tchau, tchau.